Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre a importância de sabermos diferenciar felicidade de satisfação. E por que, Ed, você está querendo falar sobre felicidade e satisfação? Exatamente porque ambas coisas são agradáveis, são boas, são bacanas de se sentir, mas atualmente a gente está confundindo muito felicidade com satisfação e isso está fazendo com que as pessoas sofram muito de uma forma que não é necessária, exatamente por esse equívoco. Então, vamos começar falando da satisfação. A satisfação, como eu disse, é uma coisa muito gostosa de se sentir, né? É uma coisa muito legal, né? É muito bacana, né? Quando, por exemplo, você chega num lugar, né, e você come uma comida, né, que ela tem um sabor maravilhoso, que ela tem assim uma textura, que ela tá bonita, né? E você satisfaz ali a sua vontade, né, a sua fome, até mesmo o seu desejo, né? Às vezes você foi lá comer uma comida específica, sabe? Às vezes você vai naquele restaurante que tem aquela lasanha que você gosta, ou para quem come carne, né, aquela carne do jeito que você gosta. Ou, por exemplo, né, você foi num café onde tem aquele cafezinho e tem aquele pão de queijo que é do jeitinho que você quer. Então, a satisfação, ela tá ligada, né, a realmente quando a gente realiza algo e geralmente a gente precisa de algo de fora. Claro que também tem uma satisfação interna, né? Uma satisfação de quando, por exemplo, você faz, né, uma apresentação, por exemplo, ou você faz ali um artesanato, ou você ajuda uma outra pessoa, né, em algo que ela estava precisando. E aí quando você termina aquela experiência, né, quando você termina aquele momento, né, você se sente satisfeito, satisfeita com você, com aquilo que você fez, sabe, com a sua benevolência, com a sua generosidade, com a sua criatividade, com a persistência que você teve, né? Às vezes você estava ali já há meses, há anos, né? E se engajando, fazendo algo, se dedicando a fazer algo e aquilo realmente chegou num resultado, né? Chegou naquilo que você não necessariamente, né, buscava, mas chegou no fim daquilo, né? No resultado daquilo. Então também dá uma satisfação, dá uma coisa gostosa. Então veja, a satisfação, ela geralmente está ligada com algo externo, pode também ser algo interno, né? Porque a gente fez algo externo, mas isso refletiu mais na nossa satisfação com a nossa pessoa, né? Com os nossos comportamentos. Mas, no geral, hoje, está muito mais ligado com coisas que a gente consome. Né? Então, quando compra algo novo, quando come algo, quando bebe algo, né? Essa coisa da comida tá muito forte, né? A gente vê que quem tem lanchonete, quem tem delivery, quem tem essas coisas assim, tá se dando muito bem, né? Se faz uma comida gostosa, né? Porque as pessoas estão cada vez mais indo, né, para essa busca da satisfação. E não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado, não tem nada de ruim nisso. A questão aqui não é ficar, né, demonizando as coisas, né, falando que as coisas são ruins, né, que as coisas são más. Mas agora eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a felicidade. A felicidade já é uma coisa que ela é interna. A felicidade, ela não tá ligada a coisas externas. Ela não tá ligada a coisas que a gente faz. A felicidade, na verdade, ela tá ligada com a nossa capacidade de saber quem nós somos no nosso mais íntimo. Então a felicidade é uma coisa que não é sobre a gente ter algo, conquistar algo, fazer algo, realizar algo, mas na verdade é mais sobre a gente tirar, né, as cortinas, que são várias camadas de cortina que vão tampando a nossa verdadeira essência. E quando a gente chega na nossa verdadeira essência, quanto mais perto dela a gente está chegando no nosso autoconhecimento, mais a gente vai se tornando feliz. E a felicidade é interessante porque ela tem uma forma assim muito parecida com a paz. Na minha percepção, inclusive, eu vejo uma relação assim total de felicidade com paz. Paz, para mim, e felicidade são coisas assim que honestamente eu tenho até dificuldade de diferenciar. Qual é a diferença de paz e de felicidade? Eu não consigo, nesse momento da minha vida, diferenciar a diferença de paz para felicidade. Porque se eu tô em paz, eu me sinto feliz. Se eu estou feliz, eu me sinto em paz. Se eu não estou em paz, eu não me sinto feliz. Se eu não me sinto feliz, eu não estou em paz. E veja,
não é uma paz com o externo, porque assim, a vida tá sempre acontecendo coisas, né? Então, às vezes a gente tá aqui, às vezes tem alguém que a gente gosta, que não tá passando por um bom momento, aí a gente tá com esse monte de coisa acontecendo aí pelo planeta, né? Essas brigas aí, essas coisas todas, e a gente sabe que tem sempre uma coisa acontecendo. Só que esse estado interno, sabe, da gente estar em paz com a gente, da gente estar se conhecendo, da gente estar aprendendo a amar, até mesmo, sabe, aquelas coisas que a gente tinha vergonha dentro da gente, sabe, aquela coisa que a gente fez há 10 anos atrás, que a gente se culpava, que a gente se sentia mal, que a gente se sentia feio, se sentia errado. Quando a gente entra em paz, por exemplo, com isso, sabe, que a gente entende que, poxa, a gente era só uma pessoa que tinha menos conhecimento do que hoje sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as coisas, e naquele momento a gente só fez o que a gente acreditava, o que a gente achava que era certo, e hoje realmente a gente olha para trás, percebe que foi um equívoco, que não precisava ser daquela forma, que não precisava agir daquele jeito, que não precisava falar daquela maneira, que não precisava sair daquela forma da situação, poderia ter sido de um jeito diferente. Mas quando a gente aprende a perdoar, sabe, a se acolher, a ficar em paz, olha só, de novo, paz, isso traz cada vez mais a presença da nossa felicidade. E eu diria, inclusive, que a felicidade é uma coisa que ela sempre existe dentro da gente. Só que a gente vai colocando essas cortinas na frente, vai tampando. E conforme a gente vai ficando mais distante da felicidade, mais a gente vai ficando refém da satisfação. E veja, não é que a satisfação é algo ruim. A satisfação não é algo ruim. A questão é que a gente começa a substituir aquilo que está faltando de felicidade por momentos de satisfação. E aí a gente começa a ficar, né, vulnerável ao quê? A comércios, a formas de propaganda, a formas de venda, ou até mesmo, né, a consumos excessivos de coisas que no equilíbrio são legais, são bacanas, são agradáveis de se viver. Mas quando a gente começa a ficar numa sobrecarga porque a gente não está se sentindo feliz de verdade e a gente então fica buscando satisfação na comida, na bebida, nas coisas, aí a gente começa a ir para os excessos, aí a gente já começa a ter problema. Então você percebe que quando a gente se afasta do nosso eu interno, a gente começa cada vez mais a ficar vulnerável, a gente começa a ficar cada vez mais aberto a fazer coisas que nos prejudiquem. Inclusive, honestamente, estando, né, morando, né, aqui onde eu estou percebendo, assim, sabe, o quanto é lastimável, assim, para mim é lastimável, porque eu ando pelas ruas e dentro dos supermercados, dos lugares assim, eu vejo o quanto que a população tá precisando se drogar para se sentir bem. Como assim? No supermercado, nas ruas? Sim, gente, porque o álcool, entendeu? Ele é uma droga muito pesada. O álcool ele é uma droga muito grave, sabe? Não é que é errado usar, não é que as pessoas não podem usar, mas o impacto que o álcool tem no nosso sistema nervoso central, o impacto que o álcool tem no nosso corpo de um modo geral, no nosso estômago, sabe, no nosso fígado, nos nossos rins, sabe, no intestino, o álcool ele arrebenta com tudo. E cada vez mais eu vejo que as pessoas, elas estão, assim, às vezes não conseguem esperar chegar na fila. Isso eu vi hoje, sabe? Eu não tô julgando a pessoa. É só um relato mesmo pra gente ver como que nós estamos como sociedade. E é importante a gente prestar atenção que isso quer dizer que a gente está distante da nossa felicidade, do nosso autoconhecimento. Realmente eu vi pessoas, sabe, abrindo a bebida antes de chegar no caixa, enquanto estava fazendo a compra. E isso expressa o quê? O nível de ansiedade, sabe, que a gente se encontra. E a ansiedade ela vai aumentando cada vez mais, quanto mais a gente se desconecta de dentro da gente. O consumo, por exemplo, né, de tabaco, né, de cigarro, nossa, altíssimo, 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 altíssimo. Quanto mais assim, olha, eu falo, gente, tipo assim, o quanto de dinheiro por mês, sabe, as pessoas não colocam para tabaco e para bebida alcoólica. Um valor altíssimo, um valor muito alto. Inclusive, esse valor, às vezes, eles ultrapassam o que a pessoa conseguiria investir, por exemplo, em um processo de autoconhecimento, em uma mentoria, em cursos, em livros, em uma terapia, se ela fosse procurar um terapeuta. O valor muitas vezes supera. Então, quando a gente começa a perceber, sabe, que a felicidade ela é o que nos deixa em equilíbrio com a busca da satisfação, porque, como eu disse, não tem coisa mais gostosa do que uma boa satisfação. A satisfação ela é maravilhosa, sabe? É gostoso quando a gente tem a oportunidade no dia a dia, na vida, a gente poder ter momentos satisfatórios de satisfação.
Mas quando a gente se afasta do nosso eu interior, do nosso mais íntimo, quando a gente não consegue lidar com essas coisas emocionais e mentais, essas coisas familiares que foram ficando, dos relacionamentos anteriores que a gente teve que foram ficando em aberto, a gente começa a se afastar do nosso eu mais profundo, a gente se afasta da felicidade e a gente entra nesses desequilíbrios. E daí vem uma série de problemas que a gente já sabe quais são, porque, né, tá tudo claro para todo mundo, né? Então, assim, aquele acontecimento, né, de 2020, né, que durou mais de um ano, que todo mundo sabe o que não pode falar aqui os nomes, né, ele acentuou, sabe, a busca das pessoas por substâncias, né, tanto essas como eu citei e várias outras, para fugir, entende, de sentimentos e de coisas que não estão bem resolvidas. E veja bem, essa fuga ela não vai levar a bons lugares. Ela só vai levar a gente cada vez mais para um mais desequilíbrio. Então, o meu convite é para você olhar, sabe, qual é o lugar com muita honestidade que a satisfação ela está ocupando na sua vida. E não se culpe se você perceber que a satisfação está sendo usada para você esconder a infelicidade que você está tendo. Não se culpe, não se julgue, mas vá em busca, sabe, de resolver isso. Vá em busca de buscar, vai em busca de buscar é boa, né? Bem redundante, né? Vai em busca, sabe, de algo que possa te ajudar, de algo que possa realmente, né, fazer com que você encontre essa cura interna, que você possa voltar a ser feliz com você, independentemente das situações, sabe? Para que você possa colocar de novo a satisfação num lugar de prazer, num lugar de coisa boa na sua vida, porque você merece. Nós estamos aqui para viver uma vida, sabe, digna, uma vida humanizada, uma vida com valores e não uma vida com só sofrimento e essas máscaras que faz a gente fingir que tá tudo bem através da satisfação extrema, mas no fundo tem ali uma coisa gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro e a gente tentando apagar isso, tentando colocar mais uma cortina, mais uma camada e cada vez mais piorando, né, a nossa experiência aqui na vida, ok? Então eu convido você a refletir sobre isso, a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, a deixar o seu comentário, a deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.